Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando sobre escatologia bíblica. O nosso tema do trimestre é a justiça divina. E o nosso subtema é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós, no domingo, fazemos a leitura do livro de Ezequiel e durante a semana nós estamos estudando o contexto do livro de Ezequiel. Por isso que, vez por outra, nós lemos Isaías, vez por outra, nós lemos Jeremias, vez por outra, nós lemos Crônicas, vez por outra, nós lemos os livros dos reis, porque é o contexto. Ezequiel está em Babilônia, à margem do rio Quebar. Enquanto isso, outras coisas estão acontecendo lá em Jerusalém e nós precisamos compreender para entendermos o livro do profeta Ezequiel. Na segunda-feira, nós comentamos sobre o tema da semana, melhor dizendo, é a justiça de Deus. O trimestre é a justiça divina e o tema da semana é a justiça de Deus, lição de número 6. Então perceba que o negócio é muito importante. Na segunda-feira nós falamos sobre o justo juiz de toda a terra, sabe separar justos e injustos. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, vamos falar sobre dois cestos de figo, capítulo 24 e capítulo 29 de Jeremias. Se prepare aí. Na terça-feira foi dito que animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Deus não fica adstrito, preso à mão de homens, à vontade de homens. Deus tem condição de agir independente da vontade de homem. Ele usa toda a natureza, ele é o Senhor dos exércitos. Nós explicamos, veja o vídeo aí da terça-feira. Na quarta-feira, que foi ontem, nós falamos sobre a espada, a fome e a peste são agentes da ira divina. Deus, no capítulo 24, que nós vamos fazer referência a ele hoje, mais uma vez, ele diz que na hora dele punir o povo, ele usa a espada, ele usa a fome, ele usa a peste, para punir o povo que não está andando de acordo com a sua vontade. E é justamente onde tem a visão dos dois cestos de figo no capítulo 24 de Jeremias. E hoje, quinta-feira, este é o nosso quarto vídeo, tem mais 3, conforme você viu, você deve assistir esses 3. Se Deus nos der graça, faremos mais 2, você deve assistir todos. Veja aí que o irmão Daniel Anjos colocou todos numa mesma capa. Deus abençoe o irmão Daniel. É para que você veja esses vídeos e assista todos para você compreender. Hoje nós leremos no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 18. E a epígrafe da nossa leitura fala da trilogia da morte. Qual é a trilogia da morte? Espada, fome e peste, envolve a destruição e diáspora. Então nós temos espada, fome e peste, diáspora, tudo no contexto da morte, gerando dificuldade para aquele povo. Quero aproveitar para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, deixar aí as tuas observações, tá bom? Vamos à nossa leitura porque o tempo é curto e o assunto é muito bom. Vamos fazer leitura em Jeremias 29, 18, na tradução Revista Almeida e Corrigida, e vamos ler na Bíblia de Estudo Mateu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Manda-nos ler o versículo 18 do capítulo 29 de Jeremias, mas eu quero ler o versículo 17 e 18. Acompanha aí comigo, por favor. Depois a gente faz a contextualização e explica para você, tá bom? Capítulo 29, versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Já explicamos lá na terça-feira o que seja Senhor dos Exércitos, cuja expressão é defendida e difundida por Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílico. Depois do exílio babilônico, o Senhor é chamado exclusivamente de Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 17. Eis que enviarei entre eles a espada, e a fome, e a peste, e falo-eis como figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Lá no capítulo 24, no versículo de número 8, tem uma outra expressão que fala sobre os figos. Diz assim: e como aos figos maus, que não se podem comer, de maus que são. Então você perceba que o versículo 17 faz alusão ao capítulo 24, versículo 8 de Jeremias.
Vamos ao versículo 18. E persegui-los-ei com a espada, e com a fome, e com a peste, dar-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os povos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Aqui é necessário nós contextualizarmos a situação. Enquanto eram hebreus, Israel estava no Egito e atravessou o deserto. Entrando em Canaã, se tornaram israelita, nação. A nação de Israel passou 300 anos sob o comando dos juízes, e lá nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, nós vemos a nação de Israel se fortalecendo, povo estruturado, com leis, com regras, com território, com reino, com exército e assim por diante. Acontece que, quando a nação politicamente se dividiu, 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ao sul, por intermédio das 10 tribos, entrou no meio do povo a idolatria que não ficou só no norte, ela desceu também às 2 tribos sulistas, às 2 tribos do sul. E isso provocou a Deus, porque Deus não dá a sua glória a outrem. Então, nos dias do profeta Jeremias, quando as 10 tribos do norte já tinham sido destruídas, já tinham sido levadas pelos assírios, o Senhor agora chega para Jeremias, e nós falamos isso no capítulo 24, e diz: Jeremias, o meu povo vai para o cativeiro, porque eu quero que o meu povo vá em cativeiro. E o povo foi para o cativeiro em 3 levas, em 3 etapas o povo foi para o cativeiro, e sempre ficava um remanescente, o povo ia e ficava um remanescente. E o povo então começou a criar aquela sensação de que nós vamos voltar e os nossos irmãos nos receberão com muita alegria, nós vamos ser recebidos de volta e tudo vai estar bem, etc, etc. E o profeta Jeremias agora no capítulo 29, ele vem falar com o povo, porque o povo estava no cativeiro e Jeremias mandou uma carta para o cativeiro. Olha o que diz aqui o capítulo 29, versículo de número 1. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias mandou uma carta para eles, Jeremias ficou, Jeremias não foi cativo, foi cumprimento da palavra de Deus. O Senhor prometeu que Jeremias não ia, Jeremias ficou e o povo foi. E o povo lá está com essa expectativa. Só que no capítulo 24, Jeremias falou ao povo sobre a visão que Deus deu, a visão de 2 cestos de figo. Um cesto bom e um cesto ruim. E por incrível que pareça, o cesto bom é o que foi para o cativeiro. Aí Jeremias está agora no capítulo 29 dizendo ao povo: vocês são os figos bons. Vocês estão sofrendo por causa que a liderança de vocês tomou as decisões erradas. A liderança de vocês cedeu para o inimigo, a liderança de vocês cedeu para a Babilônia, não ouviu o Senhor, a liderança de vocês foi injusta. Por esse motivo, mesmo vocês sendo bons, sendo um cesto de figos bons, vocês são levados para o cativeiro. Agora deixa eu dizer para vocês, vocês não pensem que o outro cesto de figo que ficou é um cesto de figo bom, eles são maus. Aí o texto diz bem assim: são tão maus que não dá nem para comer, não dá nem para comer de tão maus que são. A estes maus o Senhor ferirá. Ele está dizendo aqui no versículo 18: persegui-los-ei com espada e com fome, com peste, dar-los-ei para andarem dispersos entre todas as nações. Jeremias está dizendo: vocês não estão piores do que os que aqui estão. No frigir dos ovos, é preciso nós observarmos, como diz a epígrafe, que Deus, ele há de punir todos aqueles que se afastam da sua presença de uma forma ou de outra. Às vezes nós reclamamos, mas a culpa não está em Deus. Deus disponibilizou todas as coisas a nós, ele disponibilizou. Eu recordo neste momento agora de Isaac, numa terra seca, preste atenção aqui, numa terra seca, no local onde não dava água, Isaac abre um poço e Deus dá água, Deus faz jorrar água. Depois Isaac abre outro poço e Deus faz jorrar água. Depois abre outro poço e Deus faz jorrar água.
Eu observo agora Abraão discutindo com Ló. Ló escolhe as campinas do Jordão. Abraão diz, tudo bem, eu vou para as montanhas. Deus abençoou Abraão nas montanhas e das montanhas Abraão desceu para ajudar Ló. E isto para te dizer que onde o povo de Deus está, a terra floresce. Agora é necessário que quem seja o agente da bênção do povo de Deus seja o próprio Deus. Porque se o povo se revoltar contra Deus, o Senhor já deixa claro que não tem mimimi, não tem meu pé tá doendo, porque Ele é gracioso, mas Ele é justo. Ele fará justiça. E na justiça que Ele faz, Ele dá a cada um que lhe pertence. Ele manda a espada, Ele manda a fome, Ele manda a peste. Deus não precisa enfrentar o homem tete a tete, cara a cara, mão a mão, porque o homem não aguenta. O Salmo 103, no versículo número 14, se não me falha a memória, diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus é tão gracioso que quando a igreja for ser arrebatada para ir morar consigo no céu, Deus haverá de nos transformar para que nós suportemos a sua presença lá na glória, porque Ele sabe que nós não suportemos. Desta circunstância, Deus está dizendo, olha, os figos podres, Jeremias 24 ou Jeremias 29, leia aí o que nós comentamos ontem, eu leio o que nós estamos comentando hoje. Os figos podres, ninguém vai nem se aproximar deles, porque eles são ruins demais até para comer. Deus tem tudo anotado no seu caderno. Deus pode até fazer os bons sofrerem, porque Ele está tratando com a nação como um todo. A nação de Israel inteira estava naquele pacote. Não tinha como dizer, estou punindo aqui, mas não estou punindo ali. Lá em Israel é tão de um jeito que os que vão lá hoje dizem que quem vem do Egito é só passar a fronteira do Egito. Ali a coisa está seca. Daqui para cá a coisa está próspera, a coisa está bonita, porque Deus respeita até os limites. Limite territorial, Deus respeita, Deus faz a bênção cair lá na terra daquele que o segue, que o respeita, que o tem como Senhor da sua vida. Então o Senhor está dizendo, os bons vão sofrer, mas os maus não passarão desapercebidos. Por quê? Porque eu enviarei a fome, enviarei a espada, enviarei a peste, espalharei eles por todas as nações. É o que o Senhor diz por intermédio do profeta Jeremias. Acompanhe esse comentário desde o início, não pegue só esta fala. E porque Ele é o Senhor, porque Ele mantém todas as coisas sob o seu comando. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu agora vejo que os escritores da CPAD são profetas, porque o trimestre inteiro vem entrando numa linha que parece que lá atrás eles sabiam o que haveria de acontecer nos dias atuais. Sendo assim, vamos nós, mesmo que sofrendo como figos bons, permanecermos figos bons, porque Deus haverá de punir os maus, como Ele mesmo disse, espalhar os maus entre as terras, e depois Ele restaura aos bons a sua terra e restaura tudo, restaura as casas, restaura os muros, restaura o templo e a glória volta para a sua casa. Que Deus nos abençoe e amanhã, segundo a sua vontade, fique ligado conosco, nós falaremos sobre o juízo divino sobre Jerusalém, é o prenúncio da grande tribulação. As coisas que ora estão acontecendo são pequenas demais diante do que há de vir depois do arrebatamento da igreja. Assista aí a nossa live, assista aí. E o que vem depois? O que vem depois do arrebatamento? Parece que são 3 ou 4 partes que nós fizemos. Na hora que abrissem os selos, na hora que tocasse as trombetas, na hora que derramasse as taças, selos, trombetas e taças. Acompanhe aí, fique conosco. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Até amanhã, querendo Deus. E domingo, Escola Bíblica Dominical. Leia Jeremias 29, leia Jeremias 24, veja os 2 cestos de figo, compreenda e Deus te abençoe.